Pai do Senhor, meus irmãos, mais uma vez estamos aqui. Hoje vamos fazer um estudo sobre a soberba. Vamos ler a palavra do Senhor. Vamos fazer uma breve oração em nome de Jesus. Bondoso Deus, maravilhoso, eterno Pai. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em cuja presença estamos. Obrigado, meu Deus, por mais este dia. Obrigado, Espírito Santo da verdade. Ó Espírito de Deus, por estar conosco, Senhor. A palavra é do Senhor, meu Pai. A palavra é tua, meu grande Deus poderoso. Nos ajuda, meu Deus, a compreender, meu Pai, esta palavra. Viver, Senhor, esta palavra, meu Deus, segundo a tua vontade. Ó Deus bendito, me ajuda, meu Pai querido. Ó Senhor da glória, na leitura, meu Pai, no estudo dessa palavra, Senhor. Abençoa todos os ouvintes, ó Deus, todos aqueles que vão, meu Pai querido, ouvir, meu grande Deus, essa palavra. Que o Senhor, meu grande Deus poderoso, venha abrir o entendimento de todos nós, nos guardar, nos livrar e nos proteger de todo o mal. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, abra a palavra do Senhor no livro de Isaías, capítulo 14, verso 8. Vamos ler aqui. Até as faias se alegraram sobre ti, e os cedros e o Líbano, dizendo que tu caíste. Ninguém sobe contra nós para nos cortar. O inferno, desde o profundo, se turbou por ti, para te sair ao encontro na tua vinda. Despertou por ti os mortos e todos os príncipes da terra, e fez levantar o seu trono a todos os reis das nações. Estes todos responderam e te responderão e te dirão: tu também adoeceste como nós, e foste semelhante a nós. Já foi derribada no inferno a tua soberba, com o som dos teus alaúdes. Os bichinhos debaixo de ti se estenderão, e os bichos te cobrirão. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Amém, irmãos? A palavra de Deus aqui nos refere, quando falamos de soberba, lembramos logo de Satanás, que ele foi o primeiro soberbo. A soberba vem dele. Ele elevou o seu coração, ser maior que Deus, se sentar no trono do Senhor, subir acima das estrelas, né? E ser mais do que o Altíssimo. Mas a palavra do Senhor nos fala que ele foi derribado, ele foi criado pelo Senhor para louvor e glória do nome santo do Senhor Deus Todo-Poderoso. Mas ele deixou com que a soberba entrasse em seu coração e ele caiu por sua soberba. Vamos ler aqui Ezequiel 28. Ezequiel 28, verso 1 diz assim: e veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Jeová, visto como se elevava o teu coração e dizes: eu sou Deus, e sobre a cadeira de Deus me assento, no meio dos mares, sendo tu homem e não Deus.
e estimas o teu coração como fora o coração de Deus. Eis que mais sábio és que Daniel. Não há segredo algum que se possa esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento alcançaste o teu poder e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Pela extensão da tua sabedoria no teu comércio aumentaste o teu poder e elevava-se o teu coração por causa do teu poder. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, pois que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus, eis que eu trarei sobre ti estranhos e mais formidáveis dentre das nações, os quais desembainharão as suas espadas contra a formosura da tua sabedoria, e mancharão o teu resplendor. A cova te farão descer, e morrerás da morte dos transpassados no meio dos mares. Dirás ainda diante daquele que te matar: eu sou Deus, mas tu é homem, e não Deus. Na mão do que transpassa, da morte dos incircuncisos morrerá, por mãos dos estranhos, porque eu farei, diz o Senhor Jeová. O Senhor aqui fala uma profecia contra o rei de Tiro, mas nesta profecia ela tem dois sentidos. O Senhor fala contra o homem, né, o rei de Tiro, e contra o próprio Satanás. Mais uma vez, o Senhor falando da soberba. Tem pessoas, irmãos, que enquanto elas não têm um cargo na igreja, eles são humildes. Eles aceitam você chamar ele de cooperador, de irmão, de você. Mas quando eles recebem um cargo na igreja, quando eles recebem, né, um cargo, vamos dizer assim, um cargo de pastor, diácono, né, ele já deixa a soberba entrar no coração. Pessoas que não vigiam, não lembram das passagens que o Senhor tanto nos ensinou, que Satanás ele deixou elevar o seu coração. Reis que eram tão humildes e depois que se tornaram reis, se tornaram tão soberbos quando viram a formosura, quando viram o dinheiro, a riqueza, o poder, quando viram que as pessoas elas estavam ali prontas a obedecer as suas ordens, mas nunca se humilharam, nunca pediram perdão ao Senhor, e o Senhor os abateu. Aqui o Senhor diz que abate aquele que se soberbece por causa do poder, né? E aqui em Ezequiel 28:12 está escrito assim, eu vou ler para você. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Aqui o Senhor está falando de Satanás também. Estavas no jardim, estava no Éden, jardim de Deus. Toda a pedra preciosa era tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, o jaspe, safira, carbúnculo, a esmeralda, o ouro, a obra dos teus tambores e dos pífaros estava em ti. No dia em que foste criado foram preparados. Tu eras querubins ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus. Estava no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras os teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre as pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis, te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários, e eu fiz sair do meio de ti um fogo que te
consumiu a ti e te tornei cinza sobre a terra aos olhos de todos os que te veem. Tá vendo? O Senhor humilhou a Satanás. O Senhor derrubou a Satanás. O Senhor, primeiro, ele nos fala que Satanás estava no Éden, jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o cobriam, né? As suas vestiduras eram feitas de pedras preciosas. Eu creio, pelos olhos da fé, eu posso assim, pela misericórdia de Deus, imaginar, né, as suas vestes, o seu manto, a sua roupa foi feita e na sua roupa havia aquelas pedras, né, de diamante, turquesa, carbúnculo, como diz a palavra, ali encravada, porque o Senhor mandou fazer, o Senhor assim o fez, né, querubim formoso e ungido para proteger, para louvar, aleluia, glórias a Deus, com os tamborins, com a harpa, para engrandecer o nome do Senhor. Mas quando ele viu que ele regia um grande coral, eu creio dessa maneira, quando ele viu que ele estava fazendo algo para o Senhor e ele se destacava no meio dos outros anjos do Senhor, então ele elevou o seu coração olhando para ele, vendo que ele era muito formoso. E ele olhou para ele e disse: eu sou muito belo, eu sou muito formoso, né? Então eu vou ter um trono e eu vou também dominar. E elevou o seu coração por causa da sua formosura. Ele andava no meio das pedras afogueadas, irmãos. Aleluia, glórias a Deus. Será que nós podemos imaginar a formosura que Satanás andava na glória? Seu nome não era Satanás, né? O Senhor chamava querubim ungido do Senhor, né? Tu eras querubim ungido para proteger, te estabeleci no monte santo de Deus. Estava no meio das pedras afogueadas. Aleluia, glórias a Deus. Pedra preciosa. Aleluia, grande Deus de poder e misericórdia. Ele estava lá, aleluia, Jesus, no jardim do Senhor para servir. E quando ele se viu muito bonito, muito belo, ele quis ser Deus, quis mandar no céu, quis abater o próprio Deus para tomar o lugar do Senhor. Veja como que é o soberbo, veja como que é a pessoa soberba, irmãos. Ele nunca, nada para ele tá bom, ele sempre quer subir mais e mais e mais, sempre se acha melhor do que os outros. Satanás se achou melhor do que o próprio Deus. Eu vou ler aqui para vocês. Veja aqui, eu vou ler para vocês aqui. Eu parei um minutinho. Veja aqui, eu vou ler. Quando Satanás ele cai, ele tenta colocar a soberba no coração do ser humano. No céu ele conseguiu enganar a terça parte. Caiu por causa da sua soberba. E aqui ele fala assim para a mulher: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim. Ele começou a mentir para enganar a mulher. A mulher responde dizendo: e disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então ele disse para a serpente. Então a serpente disse para a mulher: certamente não morrerás. Ele mente, porque Deus sabe que no dia que dele comeres, abrirão vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Ele falava, quando ele estava no céu, ele enganou os anjos, dizendo para os anjos que daria, eu creio, né, a terça parte que ele enganou, que ajudassem ele a derrubar o Senhor. Olha que soberba. Como o soberbo fica cego, irmãos, com o coração inchado. Derrubar o próprio Deus para tomar o trono de Deus, e ele daria cargo para eles, né? Devia ter prometido coisas grandes para os anjos, porque ele conseguiu enganar.
E aqui ele diz para Eva que ela seria como Deus. Quer dizer, ele jogou a semente da soberba, irmãos, no coração da mulher. Dizendo para ela, ó, você vai ser como Deus. Eva conhecia Deus, Eva via Deus. Você vai ser como Deus, conhecendo o bem e o mal, né? Quer dizer, ela não quis ficar somente naquilo que ela tinha, que Deus tinha dado a ela. Mas ela deixou aquela semente entrar no seu coração. Lembra o que diz a palavra? As más conversações corrompem os bons costumes. Então, ela conversou com quem? Deu ouvido para a serpente. A serpente lançou. Aqui é a primeira semente de soberba que nós encontramos na Bíblia Sagrada, onde Satanás lança a soberba no coração da mulher. Eu vou ler também para vocês aqui, deixa eu ver, eu creio que é em Daniel. Daniel capítulo 4, eu vou ler a partir do verso 30. Falou o rei e disse, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva como bois, e o seu corpo foi molhado no orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo, como penas de águia, e as suas unhas como as das aves. Mas no fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir a mim o meu entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Irmãos, aqui Nabucodonosor ele teve um sonho, ele conta o sonho para Daniel, quando ele viu uma grande Babilônia, né? No seu sonho ele conta que ele via um grande lugar, como ele diz, ó. Ele viu um edifício, um edito, melhor dizendo, né? Do sonho. Ele viu uma árvore muito grande. E aquela árvore, ela tinha, né, as suas raízes, seus troncos, ela tinha os seus galhos muito grandes. E ali os ninhos, os passarinhos faziam o seu ninho, se abrigavam. E ele levou aquilo no seu coração, né? E ele chamou ali os seus reis, ele chamou os seus príncipes, os seus magos, melhor dizendo, e perguntou para eles o que significava aquele sonho, mas ninguém poderia dizer para ele o que significava aquele sonho que ele teve, né? Que o sonho dele foi bem assim, ó. Eu vou ler para vocês aqui. Né? Nabucodonosor estava sossegado em minha cama e em minha casa, florescente no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e nas minhas imaginações, na minha cama, e visões na minha cabeça, me turbaram por mim, pois se fez deserto, pelo qual fosse introduzido à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que se fizesse saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos e astrólogos, os caldeus, os adivinhos, e contei o sonho diante deles, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Aleluia, glórias a Deus. Aqui ele está dizendo, está contando o que aconteceu, né? Aleluia, Jesus. Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos
os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem seus feitos para comigo. Tá vendo? Aqui ele já estava convertido. Aqui ele está contando o sonho, ele está dizendo que ele chamou os magos e os magos não falaram para ele o sonho. Aí no 8 ele diz assim, eu li até o 7 e voltei para o primeiro. Mas por fim entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, no qual há o Espírito dos deuses santos. E contei o sonho diante dele. Beltesazar, príncipe dos magos, eu sei que há em ti o Espírito de deuses santos, e nenhum segredo te é difícil. Dize-me as visões do meu sonho que tive e a sua interpretação. Eram assim as visões da minha cabeça. Na minha cama eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande, e crescia essa árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e foi vista até os confins da terra, e a sua folhagem era formosa, e o fruto abundante, e havia nela sustento para todos os debaixo dela. E os animais do campo achavam sobre a sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. Estava sendo isto nas minhas visões, na minha cabeça, na minha cama, e eis que um vigia, saindo, descia do céu, clamando fortemente, dizendo, assim derribai a árvore, cortai-lhes os ramos, e sacudi as suas folhas, e espalhai o fruto, e fugentem-se os animais debaixo dela, e as árvores dos seus ramos, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado no orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais na grama da terra. Aqui ele contou o seu sonho. E quando ele conta o sonho, Daniel conta para ele que aquela árvore era ele, que o Altíssimo iria batê-lo, né? Por causa da sua soberba, ele não reconhecia que quem deu tudo aquilo para ele foi o Senhor. Mas aqui no verso que nós lemos, de número 29, no 30, ele diz, né, que ele recebeu tudo aquilo, não foi por mérito de Deus, mas sim por causa da sua magnificência, por causa do seu poder, né? E quando ele ainda está falando, acontece o sonho que ele teve, a visão que ele teve, o próprio Deus o abate, o próprio Deus tira dele o pensamento humano e ele começa a comer grama, ele começa a comer mato. Passam-se 7 anos, né? E durante esses 7 anos começam a crescer pelos em seu corpo, como pelo de animais. E ele fica ali na sua loucura. Eu creio que quem passava olhava e dizia, o grande rei Nabucodonosor, né? Porque Deus é assim, irmãos. Deus abate aquele que se exalta. E quando ele reconhece que o Altíssimo tem poder sobre toda a terra, que o Altíssimo tem poder para colocar e tirar do trono quem ele quer, quando ele reconhece que toda a glória é de Deus e não dele, o Senhor volta com ele para o trono. E dali para frente, ele dá toda a glória e toda a honra ao nome santo do Senhor, ele se converte. E nós vemos que hoje não é difícil, irmãos. Quantas pessoas que antes não tinha nada, era apenas um membro. E quando Deus, pela misericórdia, começa a exaltar, ele começa a ser um obreiro, ele começa a ser um diácono. Dali Deus levanta ele como um pastor, Deus levanta ele para ele dirigir algo maior, um líder de grupo, uma irmã do ciclo de oração. Aí começa a pisar nos outros que não têm cargo, começa a pisar nas pessoas que são seus súditos, que estão ali para obedecer, começa a usar a sua autoridade, abusar da sua autoridade que Deus deu, começa a bater no peito e dizer, você sabe quem sou eu? Eu sou o seu pastor, eu sou o seu obreiro, eu sou aqui o líder da mocidade, eu sou aqui o diácono, né? Eu sou aqui aquele que manda em você, você tem que me obedecer. E começa a colocar jugo pesado nas costas das pessoas, começa a se ensoberbecer, se achando melhor do que o próprio Deus, né? A sua soberba não deixa enxergar que ele está pecando diante do Senhor, que ele está fazendo algo tão grave diante de Deus,
que a sua soberba não deixa ele ver que ele não consegue enxergar, que outras pessoas também têm talento, que outras pessoas também podem fazer algo melhor que ele, mas ele se acha tão soberbo, tão grande, tão exaltado, que pensa que as outras pessoas não sabem fazer, só ele que sabe. As pessoas não sabem reger, só ele sabe. As pessoas não sabem liderar, somente ele sabe. E Deus, ele não se agrada, irmãos, da soberba. A soberba é abominável diante do Senhor. O livro de Provérbios diz que da soberba procede a ruína. E quantos que estão caindo nessa ruína? Quantos que estão caindo, caíram? E Deus está dando oportunidade para levantar novamente. Mas quando torna a levantar, torna a ser soberbo. Deus dá outra oportunidade e eles continuam. Vamos ler aqui outro versículo da palavra. No livro de Esther, tem um exemplo muito forte. Um dos exemplos. Esther, capítulo 6 e o verso 8. Vamos ler a palavra do Senhor? Eu vou ler para vocês o versículo primeiro para nós entender. Do capítulo 6 do livro de Esther. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias, das crônicas. E se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e de Teres, 2 eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procuravam pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei, que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu? E os jovens do rei, seus servos, disseram, coisa nenhuma se lhe fez. Então lhe disse o rei, quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei, para dizer ao rei que enforcasse Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. E os jovens do rei lhe disseram, eis que Amã está no pátio, e disse o rei, que entrasse. Entrando Amã, o rei lhe disse, que se fará o homem, de cuja honra o rei se agrada? Olha o que Amã pensou. Então Amã disse no seu coração, de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Tá vendo? A soberba. Ele procurava matar um servo de Deus humilde. E quando o rei procura fazer o bem, né? O rei leu o livro das crônicas. E ele viu que nada tinha sido feito para Mardoqueu. E Amã tinha muito ódio de Mardoqueu. Que Mardoqueu não se humilhava para ele, né? Como ele queria. Mas quando o rei fala para ele o que faria com o homem a qual ele se agradaria, ele já coloca em seu coração, esse homem não é outra pessoa a não ser eu. Quer dizer, ele se achava, porque o soberbo é assim, ele se acha. Ele nunca acha que tem outra pessoa que seja melhor do que ele sempre quer ser o melhor. Ele sempre quer estar por cima, ele nunca quer estar por baixo, sempre quer estar com a razão, porque ele é o soberbo. Mas quando o rei diz para ele, vai lá e faz isso com o Mardoqueu, ele não acredita no que ele está escutando. Todas as palavras que ele disse, a veste que o rei gosta de usar. Olha o que ele fala para o rei. Pelo que disse Amã ao rei, quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, traga a veste real que o rei se costuma vestir, monte também no cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. Tá vendo? Quer dizer, ele queria ser o próprio rei. Só faltava ele dizer, coloca ele no teu lugar, porque ele já colocou no coração que ele era aquele homem. Mas ele disse, veste a veste real que o rei veste, manda ele montar no cavalo que o rei costuma montar, coloca nele a coroa real, né? E manda proclamar na cidade. Quer dizer, quando ele sabe que aquele homem é Mardoqueu, ele não acredita no que ele escutou. E fica furioso. Nós sabemos que ele fez a forca para Mardoqueu. Quando o rei descobre o plano dele, ele mesmo é enforcado, né? São exemplos, irmãos, para nós, para mim, para você, que somos servos de Deus, nós seguir
nós lembrar, né? A soberba não é Deus que tira do nosso coração. A soberba não é Deus que vem e tira do meu e do teu coração. Não. A soberba é nós que tem que falar. Não, Senhor, me ajuda, né? Aleluia. Eu sou fraco. Confessar para o Senhor. Eu sou soberbo. Eu sou arrogante. Eu sou assim. Confessar para Deus os teus defeitos. Porque aquele que confessa, se arrepende, não pratica mais, ele alcança a misericórdia. Se humilhar para Deus e pedir perdão para o Senhor, né? Eu vou ler aqui outra passagem da palavra do Senhor, que está aqui no livro de Reis. Um homem, antes de ser conhecido, ele era uma coisa, humilde. Aí depois que ele foi conhecido, nós vamos ver aqui. No livro de 1 Reis, capítulo 11 e o verso 30, quando Deus o escolhe. E Aias pegou a veste nova que sobre si tinha e rasgou em 12 pedaços. E disse a Jeroboão: toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão e a ti darei as 10 tribos. Jeroboão é este homem. Quando Salomão ficou sabendo, ele procurou matar Jeroboão, né? E ele foge para o Egito e volta depois que Salomão morre. Quando Salomão morre, aí o filho dele fica no lugar, Roboão. Vamos ler aqui o versículo 12 e o verso 1. E foi Roboão para Siquém, para o fazerem rei. E sucedeu, pois, que ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, estando ainda no Egito, porque fugira de diante do rei Salomão, e habitava Jeroboão no Egito, enviaram e o mandaram chamar Jeroboão. E toda a congregação de Israel vieram e falaram a Roboão, dizendo: teu pai agravou o nosso jugo. E teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e te serviremos. Ele tomou conselho para os jovens, tomou conselho dos anciãos, né? Para não estender muito aqui, senão vai ficar muito comprido esse estudo. E sabemos que ele se tornou rei, mas 10 tribos ficou nas mãos, eram 12. 10 ficaram na mão de Jeroboão. Mais uma vez tive que parar, meus irmãos. E Roboão, filho de Salomão, ficou com a tribo de Judá. E Jeroboão ficou com as 10 tribos que o Senhor havia falado. Quando Jeroboão vê que chega o tempo das festas, né, do povo ir adorar o Senhor em Jerusalém, olha o que ele faz. E diz Jeroboão no seu coração: agora tornará o rei a casa de Davi. Se este povo subir a fazer sacrifício na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará ao Senhor. Roboão de Judá. E me matarão e tornarão a Roboão rei de Judá. Ele não confiou na palavra que Deus falou. Ele não confiou no que Deus usou o profeta para dizer para ele. Então ele, por sua soberba, para não perder o cargo de reinado, de rei, ele faz uma loucura. Então olha o que ele faz. Pelo que tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro. Ele disse: muito trabalho vos será subir em Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel,
que te fizeram subir da terra do Egito, e pôs um em Betel, e colocou outro em Dan. E este feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um adorar. Ele introduziu a idolatria no meio do povo do Senhor. Ele introduziu a idolatria para não perder o seu reinado. Ele não confiou em Deus, né? Porque a soberba já havia subido ao seu coração. E o Senhor não se agrada, irmãos. No capítulo 14, Aias prediz a ruína na casa de Jeroboão. Quer dizer, Deus, por causa da soberba dele, Deus destruiu a casa dele. Vamos ler também outro capítulo, outro livro da palavra do Senhor. Olha o conselho que Deus dá ao seu povo no livro de Crônicas, que nós todos sabemos, 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, quer dizer, o povo era exaltado. Deus sabia que o povo ia se exaltar. Orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Quer dizer, aqui um conselho que Deus deu a Salomão, quando ele edificou o templo. Ele disse para Salomão: quanto a ti, se andares diante de mim, como dou Davi teu pai, e fizeres conforme tudo o que ordenei, e guardares os meus estatutos, os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, conforme o concerto que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará varão que domine em Israel. Porém, se vós vos desviares e deixares os meus estatutos e os meus mandamentos, que vos tenho proposto, e fordes servides a outros deuses, e vos prostrares a eles, então os arrancarei da minha terra, que lhes dei, e lançarei e lançareis da minha presença esta casa que consagrei ao meu nome, e farei com que seja por provérbio no monte entre todas as gentes. Tá vendo? Quer dizer, aquela casa que Salomão edificou, né, no nome do Senhor, que servia de casa a glória de Deus, né? O Senhor avisou a Salomão. O Senhor avisou para ele: enquanto você andar nos meus caminhos, enquanto você obedecer os meus estatutos, não faltará varão que domine sobre Israel, da tua semente, né? Por amor de Davi teu pai. Mas se, porventura, você se prostrar a outros deuses e desobedecer os meus mandamentos, eu te lançarei fora da minha presença. Quer dizer, o Senhor não se agrada do soberbo mais uma vez. Sabemos que o Senhor disse para o povo: esse povo se chama pelo meu nome. O povo chama pelo o nome do Senhor, mas não é humilde. O Senhor disse: esse povo se humilhar. O povo não se humilhava. O Senhor disse: esse povo se humilhar e orar e buscar a minha face, né? Então, o Senhor deu um conselho, o Senhor falou: eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. O povo quer ser curado, quer ser sarado, quer ser ouvido pelo Senhor, tem que ser humilde, tem que descer, tem que abandonar a soberba. A soberba não agrada o coração de Deus. A soberba é uma ruína para o nosso coração, para a nossa vida espiritual. O soberbo nunca aceita que está errado, irmãos. O soberbo, só ele que é o bom. Só ele que passa as coisas de Deus, ninguém mais passa. O soberbo acha que Deus não tem o poder de usar quem ele quer e da maneira que ele quer. Mas somente a ele. O soberbo nunca reconhece a sua soberba. Ele sempre acha que ele está correto. Mas Deus, se ele deixar Deus o quebrar, se ele deixar Deus fazer dele um vaso novo, né? Reconhecer o seu pecado, Deus fará dele sim um vaso novo. Mas se ele não reconhece, o Senhor diz que o homem de dura serviço será quebrantado sem que haja cura. Quer dizer, homens que não dobram sua cerviz, não dobra seu pescoço, sua cabeça, para reconhecer que o Altíssimo está acima de tudo, que ele usa quem ele quer, ele faz como ele quer. Se ele quiser usar uma criança, ele usa para falar conosco. Se ele quiser usar um grande, ele usa. Se ele quiser usar uma pessoa lá do mundo para falar uma palavra que eu e você temos que ouvir, ele vai falar, porque ele é Deus. Ele é dono de tudo. Não devemos ter soberba em nosso coração achando que somente eu sou usado, somente você é usado. Não, nós temos que saber que Deus, ele é Deus, ele faz conforme a sua vontade, conforme o seu querer.
Devemos ser humildes e reconhecer que nós não somos nada sem o Senhor. Que ai de mim, ai de você se não fosse a mão de Deus. Quantas pessoas porque receberam dons, irmãos? Quantas pessoas porque receberam dom de cura, dom de maravilha, elas se acham superiores, dom de revelação, de visão, se acham superiores. O Senhor, pela misericórdia, ele sai da vida daquela pessoa. Quando ele vê que a soberba está dominando aquela pessoa, ele sai. Olha o que Paulo diz no livro de Coríntios. Vamos ler. Olha o que ele diz aqui, ó. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 1. Em verdade, que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e viu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim, mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Tá vendo? Paulo, um servo do Senhor, foi arrebatado ao terceiro céu, foi levado até o paraíso, viu coisas inefáveis, que ao homem não é lícito falar, e ele diz que não se gloria disso, e ele diz que para ele não se exaltar, foi posto nele um espinho na carne, né? Um mensageiro de Satanás que o esbofeteava. E ele orou ao Senhor, por 3 vezes, orei ao Senhor, para que desviasse de mim, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Tá vendo? Aleluia, glória a Deus. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Não é naquele que se acha forte, não. Não é naquele que acha que é porque ele ora muito, porque ele está tendo muita visão, muita revelação, muita profecia, porque ele ora e as pessoas são curadas, o paralítico anda, o cego vê, deixa a soberba entrar no coração. Não é não. Pessoas intocáveis, pessoas que não têm contato com outras pessoas, pessoas que se acham deuses, porque, eu tenho um canal na internet, né? Aí os irmãos entram em contato comigo. Às vezes eu fico até constrangida, eu fico triste, porque tem pessoas que entram em contato comigo, né? E essas pessoas, eu consegui falar com a irmã Cícera, você fica me tratando como se eu fosse uma atriz, um deus, não sei. Não, irmão, nós somos todos iguais. Nós somos todos servos do Senhor. Não temos diferença um do outro, né? Mas que o Senhor nos colocou para fazer a obra. Se eu me exaltar, Deus vai me abater. Se eu querer colocar no meu coração que só eu sou, que só eu faço, Deus vai me abater. Eu tenho que orar a Deus todos os dias, Senhor, tirar essa soberba do meu coração. O bajulador é Satanás, ele bajula para ver, irmãos, a soberba entrar no nosso coração, nós se exaltar. E quando a gente se exalta, Deus abate, ele fica dando risada na nossa cara, dizendo, tá vendo? Você não passa de um lixo, você não passa de um ser humano, você não passa de um trapo de imundícia e querendo ser melhor do que o teu irmão. Ele mesmo é um acusador, ele mesmo bajula e depois ele mesmo vem chutar, ele mesmo vem falar, ele mesmo vem, né? Quantos que estavam lá em cima, irmãos, e Deus abateu, e essas pessoas entraram em depressão profunda por não reconhecer que o Altíssimo tem poder sobre todas as coisas. Ele coloca, ele tira, ele dá, aleluia, na nossa mão. Olha o que ele fez com Jó, ele abateu a Jó. Jó não era exaltado, mas o Senhor deu um exemplo que ele falou com Jó. Aleluia, glórias a Deus. Ele pegou Jó, ele permitiu tudo aquilo acontecer na vida de Jó. Não adiantava Satanás ficar ali falando para Jó
que agora ele estava na cinza, abandonasse seu Deus, amaldiçoasse seu Deus, como disse sua mulher. Satanás entrou na mulher. Mas o que foi que Jó disse para ela? Como diz uma louca, assim fala tu. Aleluia, glórias a Deus. E quantos que não aceitam, irmãos, aleluia, ser repreendido? Quantos, aleluia, Deus, que quando um pequeno vai lá e repreende, ele não aceita, porque se acha grande, superior. Quando Deus passa a revelação para um de nós, para entregar para um pastor, para um presbítero, um diácono, nós pensamos, não, ele não, porque ele é grande. Não, irmão, ninguém é grande não, grande é Deus. Deus abate o grandão, Deus abate o soberbo. Irmãos, tem tantas pessoas que julgam as pessoas por aparência. Eu mesmo já vi casos assim, pessoas que você dá algo para aquela pessoa, a pessoa fica toda cheia de não me toque, sabe? Você vai lá, eu já vi casos assim, de pessoas se dizendo crente, precisando das coisas, né? Não aqui do canal, não é vocês não, é casos que eu vi mesmo, precisando, né? E aquelas pessoas receber aquele algo e não gostar porque não era de marca, né? O arroz não era prato fino, a comida não era aquela comida melhor que ela queria, né? O sapato não era aquele sapato escarpão, sapato de marca, mas deram um sapato de baciada, deram um arroz sem marca para ele, para ela comer, e ele nunca comeu esses arroz e agora vai ter que comer. Ela nunca colocou esse sapato no pé, agora vai ter que pôr. Ai, que vai causar calo no meu pé. Eu sou acostumada a colocar coisa boa no meu pé, vestir roupa boa. Agora eu vou ter que estar vestindo roupa de bazar. Ah, eu não quero isso para mim. Meu Deus é rico, é dono do ouro e da prata. Deus vai me dar. E Deus permite aquela pessoa cada vez descer mais, porque não reconhece a sua soberba, a sua arrogância. Não coloca Deus na frente e diz, não, Senhor, se o Senhor permitir eu cair, é para mim aprender alguma coisa com o Senhor. É para mim saber que o meu lugar não é lá nas alturas, mas o meu lugar é nos teus pés. É te adorando, oricanta, labaia, é me humilhando diante do Senhor, aleluia. Mas quando, aleluia, Deus, às vezes, é 2 casos que eu vi. Outras pessoas têm de tudo, irmãos, tudo. Pessoa tem tudo, tem casa, tem carro, tem apartamento. Pessoa tem tudo que você imaginar, né? Pessoa viajou para o exterior e entra na minha casa, fala comigo, me abraça, conversa com meus filhos, parece que é pessoa que nem eu, irmãos. Pobre, é que nem você, pobre. Pessoas que não têm, né? É como diz o ditado do mundo, tem tanta gente que não tem nada e quer ser alguma coisa. E quantos que tem, irmãos, e parece que não tem nada. É tão humilde, tão simples. Essa pessoa que eu conheço, se eu pegar um prato de arroz, feijão e ovo e sentar na mesa com essa pessoa, com ela e o marido dela, ela come comigo na maior alegria. E ela tem de tudo, ela tem tudo para dizer, eu não quero essa comida, né? Mas ela não é uma pessoa soberba. Ela se veste como eu, como você, é humilde. E já tem outros que não têm, irmãos. Quantos crentes que é assim? Não tem. E quer posar de grandão para dizer que tem. Fica sem comer, mas vai lá e gasta o salário todinho para comprar um sapato, para comprar uma roupa, para comprar o melhor para dentro de casa. Os filhos passando fome, a pessoa passando necessidade. Às vezes a pessoa não tem nem o que comer dentro de casa, mas tem que ter um carro para mostrar para os outros que tem. Não consegue nem bancar aquele carro, não consegue nem manter aquela casa, não consegue nem manter a esposa e os filhos, mas tem que ter, irmãos, aleluia, aquele algo, aquele bem material para mostrar para os colegas que tem. Isso é a soberba. A soberba, irmão, não deixa a pessoa enxergar que ela é necessitada, é carente de Deus. E aquela pessoa, se ela não se humilhar, infelizmente vai morrer na sua soberba e vai ser coberta pelos bichos no inferno e vai perecer como Satanás pereceu. Quantos que eu conheço que são assim? Quantas pessoas que nós conhecemos aqui, onde nós moramos, não tem e fica posando, né? Dizendo que tem. Compra e não paga. Só porque eles vão na loja, vai na tua casa, vê uma geladeira e quer aquela geladeira que é uma igualzinha, não pode ser diferente. Tem que ter aquele sofá, tem que ser igual. A tua casa, às vezes a pessoa entra lá, vê algo na tua casa, ele não tem condição, mas ele quer aquele algo, ele quer igual, não tendo condição. Irmãos, isso é o soberbo. O soberbo nunca se humilha para Deus, nunca aceita que Deus não quer aquilo para ele. Ele nunca aceita que ele tem que descer na olaria de Deus. Irmãos, a palavra do Senhor não volta atrás. O Senhor diz aqui no livro de Lucas, eu vou ler para os irmãos.
Olha o que está escrito aqui no livro de Lucas. A parábola dos primeiros assentos e dos convidados. E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, dizendo-lhes: quando por alguém fores convidado às bodas, não te assente no primeiro lugar, para que não aconteça que seja convidado outro mais digno do que tu. E vindo o que te convidou a ti e a ele, diga: dá o lugar a este. Então, com vergonha, tenhas que tomar o derradeiro lugar. Tá vendo? Mas, quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, assenta-te mais para cima, então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Tá vendo? Quem a si mesmo se exalta, Deus abate. Mas aquele que se humilha, Deus exalta. Não é se humilhar mostrando para os outros: ai, que aquela vozinha, eu sou humilde, ai, eu sou tão pelas minhas vestes. Não, não é, isso não é humildade. Isso não quer dizer humildade. A humildade é a gente reconhecer que nós somos falhos, nós somos pecador, nós somos dependentes do Senhor. Nós reconhecer que o nosso próximo também tem a capacidade de servir ao Senhor, de orar por mim, orar por você, de ser um servo, uma serva obediente na mão do Senhor. Não ficar julgando as pessoas, dizendo que aquelas pessoas elas vão para o inferno. Isso não é humildade. Humildade não é dizer que eu sou mais usada do que os outros e dizer que aquele meu irmão, porque ele não obedece a doutrina como eu obedeço, na regra, como outros obedecem, que nem todo mundo, irmãos, obedece, né? Ele não é usado, ela não é usada, só eu que sou usado, porque eu obedeço, eu não tenho isso, eu não sou assim, eu não visto esse tipo de roupa, porque eu sou santo, porque eu uso combinação, tá certo que nós temos que andar em santidade, tá certo que nós temos que vestir roupas decentes, tá certo que nós temos que santificar o nosso corpo, tá certo que nós temos que ser diferente do mundo, mas isso não, nós dizer que nós somos mais usados do que os nossos irmãos em Cristo Jesus, que proclamam o evangelho, irmãos. Nós não podemos fazer isso, porque quando nós falamos essas coisas, irmãos, nós estamos sendo soberbo. A palavra de Deus diz assim, que quando vier até Jesus, falar para ele: Senhor, ali estão batizando, estão falando o teu nome, quer que nós vá lá proibir? O Senhor disse: não, porque aquele que comigo ajunta não espalha. Irmãos, quantos que estão espalhando, dizendo que tem Jesus, que tem doutrina, estão espalhando, em vez de estar juntando para o reino do céu, com as suas ignorâncias, né? Dentro das suas casas, com as suas ignorâncias no meio do povo de Deus, se achando superior, se achando que só ele tem revelação, só ela pode ser arrebatada, só ele pode ter visão, só ele que teve as revelações de Deus. Se Deus confirmar para mim. Nem tudo Deus confirma para mim, irmãos. Nem tudo Deus confirma para você. Porque Deus vê que nós somos soberbos. Deus vê. Deus fala: não, eu não vou te confirmar. Eu falei para aquele meu servo pequenininho, aquele que ninguém dava nada por ele, como Deus escolheu a Davi lá no meio, no campo, que estava cuidando das ovelhas de seu pai. Assim Deus pode fazer nos dias de hoje. Quantos que estão no palácio e Deus não quer nada com eles? Quantos que estão no meio do povo, irmãos, profetizando, dançando, bailando, falando línguas estranhas, e Deus não quer nada com eles porque eles são soberbos? Mas quantos que são humildes? Quantos que descem na oração? Quantos que às vezes não têm, aleluia, glórias a Deus, ainda o entendimento de obedecer ao Senhor em tudo, né? Aleluia, glórias a Deus, mas estão buscando, estão se humilhando. São pessoas que têm amor no coração e têm misericórdia. Quantos que são soberbos e não têm amor pelo seu próximo? Você quer saber quem é o teu irmão? Dá poder para ele, dá cargo para ele, faz negócio com ele, empresta dinheiro para ele que você vai saber quem ele é. Às vezes aquela pessoa se mostra tão humilde, mas quando o irmão começa a colocar ele num cargo superior, aleluia, ou empresta um dinheiro para ele, passa dos dias e fala para ele: irmão, e o dinheiro que eu te emprestei? Aí você vai saber quem ele é. Ele não é humilde coisa nenhuma, não é humilde. Às vezes vai com o sapato furado para a igreja, vai com a roupa rasgada para a igreja, para mostrar que é mais humilde do que os outros. Não é todos, irmãos. Uns vai porque não tem condição, porque não teve condição, mas ele tendo ou não, ele é a mesma pessoa. Mas outros vai, irmãos, mostrando ser humilde, mas pisa nele para você ver, fala alguma palavra para ele para você ver.
se torna um iracundo, se torna uma pessoa, irmãos, que não olha nem na tua cara, não dá nem a paz do Senhor para você. Quando eu afastei dos caminhos do Senhor, quantos que se chamavam de santo e santa, quantos que obedeciam essa doutrina na igreja, mas quando me via na rua, atravessava para o outro lado para não falar comigo. Eu estando afastado dos caminhos do Senhor, eu ficava tão triste, eu ficava olhando para mim, porque aquele que está afastado nunca se acha, irmão, que está em pecado. Ele sabe que está em pecado, mas ele não acha que o pecado dele vai pegar nos outros, porque pecado não pega em ninguém, não. Aleluia. Então eu ficava olhando para mim e dizia, Senhor, eu tenho alguma lepra, que as irmãs passam por mim e nem olham na minha cara. Então isso acontece, irmão, porque a pessoa é soberba, se acha superior aos seus irmãos. Então quando nós fomos convidados, quando o Senhor permitiu algo na minha e na tua vida, nós ser elevado, que nós sejamos sempre a mesma pessoa, que nós desçamos de lá, da cadeira, do altar, vamos abraçar aquele convidado que você chamou para estar na igreja, aquela pessoa que você chamou, olha, vem na igreja tal dia, aquela pessoa vai, ela chega lá, te vê no altar, porque você foi convidado a subir no altar, desça, fala com o irmão que te convidou, eu vou descer só um minutinho, eu vou lá falar com aquele irmão que chegou, aquele convidado, você vai lá e chama aquela pessoa, convida aquela pessoa, e ela vai, você desce, dá um abraço nela, você vai ver como aquela pessoa vai falar de você. Eu gostei de ir na igreja daquele irmão, eu gostei de falar com aquela obreira, com aquele obreiro, porque eu cheguei lá, ele estava vestido de obreiro, ela estava de obreira, eu tão humilde, e ele foi lá e me deu um abraço, ele me apresentou para o pastor dele, para o pastor dela, ele me apresentou para a família dele, tá vendo? Isso é humildade, aleluia. Quantos que se dizem amigos e quando você chega no lugar, às vezes eles estão lá no meio do povo, faz de conta que não te conhece. Por quê? Porque são soberbos. O soberbo não tem parte com Deus, mas o humilde sim, irmãos. Esse estudo não acaba por aqui não. Amém? Eu vou terminar, tá bom? Essa parte. O Espírito Santo de Deus vai me inspirar para me fazer a outra parte. Orem por mim, em nome de Jesus. Em nome do Rei, para me estar ajudando a cada um dos meus irmãos. Em nome de Jesus Cristo. Porque nós temos que estar aqui para servir. Amém? Vamos fazer oração. Fica com essa palavra. Guarda no teu coração. Pegue a Bíblia Sagrada, leia. Medita nela. Pergunta para Deus se você tem sido soberbo. Eu lembro que o missionário orava, ele dizia assim, tira a soberba do meu coração, me ajuda. Eu sou soberbo. Eu não sou um homem humilde. Tem misericórdia de mim. O missionário falava, eu não faço nada para o Senhor. E nós, irmãos, temos que fazer a mesma coisa. Amém? Aleluia. Lembra do fariseu e do publicano? O fariseu dizia, eu não sou como esse daí não, eu dou o dízimo, né? Eu oro, eu jejuo. Quantas pessoas, porque ora e jejua, se acha superior aos outros. E o outro que é humilde, pequenininho, não consegue orar, não consegue jejuar, chora. E ele fica, você é um fraco. Não sei como é que fulano não consegue orar e nem jejuar. Não tem problema de saúde, não tem nada. Eu oro, eu jejuo, eu passo dias e dias jejuando e orando. Eu passo dias buscando. Eu leio a Bíblia. Fulano não faz. Não é porque nós temos que se acomodar, irmãos. Não é isso que eu estou falando. Hoje nós estamos falando sobre a soberba. E a soberba é desagrado ao coração do Senhor. Lembre quem foi o primeiro soberbo, quem foi o primeiro arrogante. Vamos orar. Bondoso Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, Espírito Santo de Deus, por esta palavra. Obrigado por essa mensagem que o Senhor trouxe ao nosso coração, ó Pai. Senhor Deus querido, nos ajuda, Pai, sermos, ó Pai querido, semelhante a Ti. Dai-nos um coração, meu Pai querido, Deus poderoso, voltado para Ti. Um coração humilde e quebrantado na Tua presença. Nos ajuda, Espírito Santo de Deus. Sermos pessoas melhores, ó Pai. Ó grande Deus poderoso. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós não somos melhor do que ninguém, Senhor. Precisamos reconhecer os nossos pecados, nossas falhas. Precisamos reconhecer, meu Deus querido, que o Senhor também nos tirou do lamaçal, do adultério, da prostituição, da fornicação. Ó, meu Deus querido, das drogas, do álcool. O Senhor, meu Deus, também, Pai querido. Um dia o Senhor nos viu, meu Pai, no lamaçal do pecado e ter misericórdia da nossa alma. Assim como o Senhor, meu Pai, enxergou a nós, ó Pai. Que nós possamos enxergar as outras almas, ó Deus, com o Teu olhar e a Tua infinita misericórdia. Nos ensina, meu Deus querido, a orar, a buscar, a clamarmos, ó Deus querido, aleluia. Deus poderoso, abençoa cada irmão, cada irmã. A cada um, ó Pai, que vai ouvir, ó Deus poderoso, Deus santo, esse pequeno estudo, ó Pai.
Toma nas tuas mãos, nos guarde e nos livra, meu Deus, e nos proteja, Santo Deus querido, de todo mal. Nos dá vitória, abençoa cada irmão, Senhor, cada irmã, cada inscrito deste canal, Espírito Santo de Deus. Toma nas tuas mãos e nos dá vitória, para a glória e a honra do teu santo nome. Amém, Jesus, amém. Que Deus abençoe, meus irmãos, Deus abençoe a todos, amém. Fiquem todos com Deus, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Quem se despede é a sua irmã Cícera, do canal Buscar é o Senhor IPDA. Fiquem todos com Deus.